Já tá ouvindo? Já está entrando. Boa Olá, noite, Jane. boa noite. Eu não Enfim, estou conseguindo lhe ouvir. Peraí, porque eu não estou lhe ouvindo. não está me ouvindo? Agora estou. Agora eu estou ouvindo sim. Você, Tudo você bom? cortou seu. Vamos iniciar com a preparação de ambiente. Ok. Minuto de Sabedoria 155. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Meus irmãos, aqui é a ALES, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, dando boa noite a todos e pedindo a Deus que traga paz a todos os corações. Hoje, nós estaremos aqui com nossa irmã Jeane, com Aqui se faz, aqui se paga. Não, que se repara. Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, entregar as nossas preocupações e pedir-lhe a sua bênção para que ele possa nos trazer a paz no espírito e a tranquilidade para receber os ensinamentos dessa noite e podermos colocar em nossas vidas para que possamos crescer cada vez mais moral e espiritualmente. Pai de infinita misericórdia, aqui estamos nós, mais uma vez, tirando o nosso tempo para dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus, que vai nos ajudar a crescermos, a consertarmos os nossos defeitos e a sermos bons cristãos. Que assim seja. Vamos pedir que nossa irmã Thelma leia uma página do Evangelho. Jane, você não está me vendo, né? Os que estão nos acompanhando, boa noite, obrigada por ter aceito nosso convite. Boa noite, Thelma. Bem-vinda. O tema, de fato, dá para confundir, porque a gente conhece como é que se faz, que se paga, e você trouxe muito bem para a seara espírita, né? Que repara. Então, o que se faz é que se repara, o tema que você vai falar. E eu escolhi o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o item 6, causas anteriores das aflições. Diz assim: mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida e sofrimento?
Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. O que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, que eu pequei. Bom, vamos fazer um pequeno reparo. Eu lembrei de meu pai sempre me dizia: aqui se faz, aqui se paga. Mas a palestra hoje chama assim: aqui se faz, aqui se repara. Com vocês, Jeane e Patrícia, com muita alegria, a Lésia te recebe. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Thelma. Um beijo no coração de vocês. Quero também dar uma boa noite aos irmãos que já entraram aqui no canal, aqui através do Instagram, como Neide, Marcelo, Augusto Felizolo, um amigo querido, Flávia Fontana Roriz, outra amiga, Aldineide, Rivaldo, Ofenise Amor, outra amiga. Sejam todos bem-vindos, né, ao canal da Aleese. E hoje com um tema, como Renato falou, aqui se faz, aqui se repara. Então vamos todos juntos aprender um pouquinho, estudar juntos, né? Então, a primeira pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Então, o que eles nos orientam? Então, eles dizem assim, que Deus impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para que a gente consiga alcançar essa perfeição, é necessário passar todas as vicissitudes. Daqui a pouco eu irei explicar por que eu trouxe primeiro essa pergunta para vocês. Logo em seguida, a outra pergunta do Livro dos Espíritos 258. Ele diz o seguinte, que nós escolhemos o gênero das nossas provas, porque há de passar por isso consiste o nosso livre-arbítrio. Aí eu pergunto para vocês, embora tenha algumas exceções, que são as reencarnações compulsórias, mas que não é o caso que a gente vai trabalhar hoje, né, na noite de hoje. Então, se a gente está aqui para evoluir, para crescer, amadurecer, né, e também, se a gente escolheu, né, o gênero das nossas provas, porque isso consiste o nosso livre-arbítrio, por que reclamamos tanto da nossa vida? Às vezes nos colocamos numa posição de vítima, e quando a gente se coloca nessa posição, quando começa esse processo inconsciente de reclamação, a gente está falando que Deus é responsável pelo nosso sofrimento. E Ele não é responsável por nada, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Então, às vezes, a lei de causa e efeito é confundida por muitos como uma lei punitiva, como um Deus punitivo. E Deus é amor, é misericórdia. Eu gostaria muito de falar inicialmente isso,
para que a gente pudesse deixar bem assim, registrado em nossa mente. Eu vou abrir um parêntese agora e falar um pouquinho, algo sobre mim. Eu, quando era criança, eu era católica. Vim de uma família altamente católica. E lembro, fui catequista durante muitos anos na Igreja da Catedral. Mas chegou um momento da minha vida, enquanto criança, que eu dizia bem assim, por que Deus é tão bom, no meu pensamento infantil na época, tão bom, tão forte, ele não impede que as pessoas matem os outros, ele não permite que todo mundo nasça feliz, cada um com sua casinha, cada um podendo se alimentar, de forma tudo igual. Então, eu me questionava muito enquanto criança. E eu sabia que eu ensinava que Deus era bom. Mas que Deus bom é esse que nasce essas desigualdades todas, né? Mas como eu não encontrava resposta nesse educandário, nessa escola religiosa, até que cada escola é necessária para aquele espírito, foi para mim necessário naquele momento. Então, foi quando eu conheci, já na fase adulta, a doutrina espírita. E na doutrina espírita, eu consegui encontrar essas respostas que sempre trazia, que eu me questionava na minha alma. Então, lá no Evangelho, Jesus deixou marcado nas páginas do Evangelho, com a sua fala, ali da causa e efeito, quando ele ia ser preso, naquele momento supremo do testemunho, né, que Simão Pedro ele retira a espada e corta a orelha do soldado Malco, se não me engano, acho que é Malco o nome dele. E aí o que acontece? O que Jesus fala? É quando ele dá o ensinamento da lei de causa e efeito. Ele fala, Simão, embainha tua espada, Simão. Porque aquele que fere com ferro será ferido. Ou seja, é a sua atitude que de alguma forma vai retornar como aprendizado, como uma questão pedagógica para o espírito. Então, eu comecei, quando eu conheci a doutrina, a entender a proposta da nossa evolução espiritual. Então, Deus não dá um talento e a outro não. Ele não dá uma casa, a outro não. Tudo é conquista do espírito, do nosso esforço, do nosso merecimento. E as nossas conquistas da alma transformam-se em patrimônio da nossa própria alma. Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um talento musical. O filho de Renato mesmo, ele tem um talento musical. A arte faz parte da essência dele espiritual, muito forte. Então, é um patrimônio conquistado na alma dele já. Com certeza, em outras encarnações, ele já trabalhou muito nessa área, já está bem apurado e é um patrimônio conquistado que ninguém retira, é dele, o esforço dele. Mesma coisa é o nosso processo evolutivo. Então, essa lei, voltando à lei de causa e efeito, ela rege os nossos destinos. Ou seja, toda vez que eu provoco sofrimento no meu semelhante, eu gero sofrimento para mim e perco a liberdade. Aí pode perguntar, Jeane, perder a liberdade? Como é isso? E o livre-arbítrio vai perder a liberdade? Então vamos entender um pouquinho, né? Então, o que seria perder essa liberdade que eu estou trazendo como reflexão, né, para todos nós? Aqui vamos entender. São exemplos, viu, gente? Apenas exemplos. Não pegue isso como uma coisa que realmente acontece. Aquele espírito encarnado que sobrecarregou o fígado em outras reencarnações e estômago, né? Sobrecarregou o fígado e o estômago com excesso de bebidas alcoólicas. Excesso, olha que é o excesso de bebidas alcoólicas. Com uma alimentação desregrada, ele pode vir em uma reencarnação com o estômago fraco, cheio de problemas e, às vezes, problemas até desconhecidos pela medicina, pela ciência. Como agora o caso da Covid, que as pessoas estão pesquisando, né? Foi uma coisa nova. Então, pode vir com enfermidades até desconhecidas pela própria medicina, pela própria ciência. O que acontece? A doença não é limitadora, ou seja, aquele indivíduo ele perde a liberdade. Por quê? A gente enferma, a gente doente, consegue realizar nossos desejos? Não. Eu, acamada, vou conseguir fazer aquela viagem que tanto desejo? Às vezes eu posso até ter dinheiro para isso, mas a doença ela me limitou. Então, de certa forma, eu atraí
para a minha vida aquela enfermidade com os abusos no passado, talvez do excesso da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica ou alimentação. Outro exemplo, aquelas pessoas que abusaram da esfera afetiva, fizeram promessas a dezenas de corações. Prometeu a um amor, prometeu a outro, começou a iludir a um, iludir a outro e não cumpriu nenhuma das promessas. Pode, vou voltar a frisar, é apenas exemplo, para que a gente possa entender um pouco, né? Então, pode retornar numa encarnação futura, né, com o karma do relacionamento. O que é isso, Gerson? O sonho é casar, arranjar alguém, você passa toda reencarnação lutando para encontrar um marido e você não consegue conquistar. Ou então um namorado, aí fala, poxa, por que minhas amigas casam e eu não consigo casar? Por que minhas amigas conseguem arranjar um namorado e eu não consigo? E aí você faz tudo para conquistar, você é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, mas você veio limitada na questão do relacionamento. Por quê? Vidas passadas e outras reencarnações, você usou mal da questão dos sentimentos das pessoas. Então, com isso, você perde o quê? A liberdade. Por quê? Quando eu quero algo muito, que eu desejo bastante e não consigo, eu fico triste, fico presa dentro de mim, perco o quê? A minha liberdade. Outro exemplo. Aqueles que abusaram da autoridade, tiveram acesso ao poder, mas não usaram o poder em benefício do bem comum. Ele pode voltar numa próxima reencarnação, às vezes, precisando passar os abusos do poder que no passado eles também praticaram. Então, perde a liberdade. Então, são questões que a gente traz do dia a dia para que a gente possa refletir. A minha condição agora, qual é? O que eu preciso aprender para conquistar a minha felicidade, para conquistar a minha evolução tão desejada por todos espiritual. Porque eu acredito, meus irmãos, que ninguém quer ser ruim, ninguém quer sofrer. Então, quem não quer ser feliz? Quem não quer se sentir livre da angústia, livre da culpa, livre da tristeza que às vezes traz na alma? Tudo isso é necessário a gente identificar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender. Qual o meu olhar que eu preciso direcionar ou modificar para que tudo isso passe, eu aprenda e conquiste a minha evolução espiritual. Tem uma historinha no livro Chico de Francisco, através de Adelino da Silveira. Ele traz uma história que uma senhora, ela foi procurar Chico com um filhinho, porque o filhinho dela tinha nascido sem braços, sem braços, surdo, mudo e cego. Imagine, né? Para essa mãe, o filho ter nascido surdo, mudo, cego e seus 2 braços. E ela vai para Chico e pergunta a Chico como é que Chico, se ele tinha alguma resposta da espiritualidade. Por quê? Porque foi diagnosticado naquela criança que ele tinha um problema agora nas pernas e era necessário amputar as 2 pernas. Os médicos disseram que era necessário amputar as 2 pernas. Imagine a aflição desta mãe, né? E ela vai até Chico e pergunta a Chico qual é a orientação que ele poderia dar para ela, se era realmente para ouvir os médicos e realizar a cirurgia para amputar as 2 pernas do filho ou não seguir a orientação médica. E aí Emmanuel fala para Chico bem assim: Chico, explique a nossa irmã, para como ele se posiciona, a nossa irmã, todos nós somos irmãos, a nossa irmã, que esse nosso irmão, que ela recebeu em seus braços como filho, olha a nossa responsabilidade também enquanto mãe, né? A gente recebe, olha a confiança de Deus. Ele empresta filhos seus a outros filhos para orientar, educar, amar. Então ele diz, olha, orienta essa irmã que esse irmão, por 10 reencarnações seguidas, consecutivas, ele cometeu suicídio. E ele mesmo, lembra quando eu falei para vocês, olha,
Eu trouxe essas duas perguntas do Livro dos Espíritos, inicialmente, depois irei explicar por quê. Lembra da pergunta 258, que diz, olha, vocês escolhem o gênero da prova, que isso consiste o livre-arbítrio. Então, essa criança, atualmente, tinha pedido lá no plano espiritual para nascer com todas as possibilidades retiradas dele que ele pudesse cometer suicídio. Ele mesmo pediu esse gênero da prova. Só que quando a gente está aqui na Terra, a gente não entende. Fala, por que fulano passa por isso? Por que eu estou passando por isso? E a pergunta deveria ser, para que essa situação está se apresentando para mim? O que eu preciso olhar e aprender? Então, ele explica a esta mãe, né? E diz a ela, há poucos dias, ele tentou se jogar de um rio, na ponta de um rio. Ou seja, uma criança já estava tentando, mais uma vez, cometer o suicídio. E seria a 11ª vez. Então, para que não acontecesse de novo, qual foi o que o plano espiritual conseguiu, que viesse essa enfermidade nas pernas, para que ele pudesse ficar mais tempo reencarnado e, com isso, conseguir evoluir mais espiritualmente e não cometer suicídio mais uma vez. Então, o que acontece com a alma em resgate? O que acontece com a gente, né? Todos nós estamos aqui resgatando, aprendendo de forma coletiva, cada um. Agora, o aprendizado é muito particular, é individual. É o esforço que cada um vai fazer em domar as suas más inclinações. O que acontece às vezes? Às vezes a gente sonha tanto com aquela casa. Eu quero ter uma casa própria. E aí você passa toda a sua encarnação lutando. Quando você junta o dinheiro para comprar a casa, aí aparece um problema, você precisa gastar o dinheiro. Ou então, quando você está próximo de conseguir aquele emprego desejado, não dá o negócio certo e você não consegue. Aí tem um costume de falar, que dizem assim, eu esqueci agora uma frase que tem da sabedoria popular, esqueci agora. Mas isso quer dizer o quê? Olha, você talvez seja limitada nessa situação. Mas não é para reclamar. E não quer dizer que você não vai conquistar. Às vezes, com aquele processo de resignação da gente, de resiliência, de procurar se esforçar e melhorar, mas na frente, a misericórdia divina, ela vai ser acionada, que eu chego já lá, não vou antecipar. Então, outra questão, às vezes a gente quer muito, né, viver um pouco mais a vida, viajar, sair, ter amigos, né, praticar algum esporte, mas a gente vem com enfermidade que limita a gente. Então, existe um motivo para isso, mas esse motivo não é Deus que manda para nós. Fomos nós que atraímos com as nossas atitudes equivocadas no passado, né? E também nessa encarnação também atual. Às vezes a gente pode ter atitudes que possa tentar começar a comprometer a nossa evolução e o espírito ele não regride e a gente vai atrair situações mais difíceis para acordar. Olha, você precisa acordar, precisa ser um ser humano melhor, uma pessoa mais sensível ao olhar do outro. Então, todas as restrições que a lei de causa e efeito impõe ao encarnado, gera nele, às vezes, dependendo muito do seu grau de evolução, do seu olhar para a vida, um sentimento de inconformação, de inadaptação. Esse sentimento, às vezes, gera nele uma falta de fé. Quantas vezes a gente vê assim, perder esperança na vida? Para mim, dá tudo errado, nada dá certo. Então, a gente precisa ter esse olhar e também, enquanto irmão fraternal, quando a gente conhecer alguém que esteja passando por esse processo ou pensando dessa forma, a gente de forma misericordiosa, carinhosa, afetuosa, chegar para aquele irmão e acolher e tentar mostrar para ele que existe um horizonte imenso querendo acolher, mas precisa apenas ele mudar a sua forma de pensar e a sua forma de olhar. Então, vamos agora refletir juntos, certo? Viu, Renato? Vamos refletir agora umas perguntinhas que eu vou fazer. Cada um vai pensar e vai responder para si mesmo, certo?
Eu estava pensando também sobre isso, sabe, Renato? Um exemplo, se o assassino, a pessoa que cometeu o assassinato hoje, soubesse, tivesse a certeza que amanhã vai lutar na quimioterapia, será que ele cometeria assassinato? Fique só pensando. Vamos pensar. Um segundo só para pensar. E responder para você mesmo. Hoje, quem está roubando hoje, desviando dinheiro, tivesse a certeza, soubesse que numa vida futura poderia passar por imensas necessidades financeiras, ia lutar bastante, trabalhar bastante, mas nunca ia conquistar as coisas materiais tão desejadas. Será que ia erguer a sua mão para furtar o que não lhe pertence? Fique cada um pensando e responda para si mesmo. Outra perguntinha para a gente refletir. Se aquela pessoa, né, usa as mãos, né, que as nossas mãos são divinas, são instrumentos divinos, se a gente souber aproveitar bem. Mas se a gente usa as nossas mãos para violentar os filhos, marido, esposa, parentes, espalhar violência, soubesse que na vida seguinte poderia vir sem as mãos, sem os pés, às vezes sem poder andar. Será que a gente iria ter essas atitudes? E aí, eu estou vendo que o Renato está pensando, e eu também fiquei pensando, sabe, Renato? E a resposta na pesquisa, estudando o que eu encontrei, é que ainda essas atitudes é fruto da nossa ignorância espiritual. Porque a gente, enquanto espírita, a gente tem esse conhecimento da vida futura. A gente tem o conhecimento das nossas responsabilidades mediante as nossas atitudes e pensamentos. E a gente ainda comete, né? Cometemos nossas falhas, os nossos equívocos. Imagine aqueles irmãos que ainda nem despertaram para isso, que não têm esse conhecimento. Embora, gostaria de deixar bem uma observação, todos nós temos a lei divina aqui, ó, na nossa consciência. Mesmo aquele ignorante, ele sabe interiormente o que é certo e o que não é bom para ele. O errado não existe, o que não é bom para ele. Porque nós temos a lei divina aqui na nossa consciência. E também, eu gostaria de frisar outra questão. Nosso anjo da guarda, todo mundo tem seu mentorzinho espiritual que está orientando a gente através da nossa intuição. Olha, Jeane, aprenda a perdoar, porque você é tão resistente. E eu fico aquela luta. Aí eu começo a me questionar, mas por isso, porque fulano fez isso, querendo me enganar. Eu ouvi de uma amiga essa semana, bem assim, o melhor presente que a gente pode dar àqueles que não gostam da gente é a gente ser feliz. É a gente buscar a nossa felicidade, sem querer infelicitar o outro. Porque aquele que não gosta da gente não quer ver a gente feliz. Então vamos ser felizes, vamos ser livres, não ficar presos a esses sentimentos de ódio, de mágoa, de ressentimento, que impede o nosso crescimento, impede da gente voar que nem um pássaro. Então é necessário a gente trabalhar isso, né? Esses sentimentos. Então ninguém que está em contato com Deus, em paz, com a sua própria consciência, tem força para praticar o mal. Eu duvido, a gente em oração realmente, como logo no início, Renato fez a prece, naquele momento que a gente está em contato com o nosso Deus interior, será que a gente consegue fazer o mal? Não, a gente está vibrando uma faixa positiva, mais elevada. A gente não vai estar pensando em praticar o mal. Mas o que acontece? A nossa invigilância, às vezes, o nosso orar e vigiar, que a gente esquece, que Jesus ensinou, a gente baixa a nossa vibração, porque nós somos humanos ainda, né? Estamos ainda aprendendo a crescer. Então, a gente começa a sintonizar também com aqueles que estão na mesma faixa e a gente vai cometendo as nossas atitudes equivocadas que geram consequência. Então, a lei de causa e efeito, ela é neutra. Ela é neutra. Vai depender das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Ela é neutra. Ela não é punitiva, ela não julga. Não, ela é neutra. Então, o que acontece? Como a gente, né? Como nós somos ainda crianças espirituais, né, Renato? Então, o que acontece com a lei de justiça? Contém um dispositivo maravilhoso
Pense que dispositivo bom. Chama-se misericórdia divina. A misericórdia divina é o melhor dispositivo, porque ele entende ainda que nós somos crianças espirituais. Que ele envia o anjo da guarda da gente para nos auxiliar. Amigos reencarnam para nos auxiliar. Na família tem pessoas que vêm para nos auxiliar. No plano espiritual, fica lá, Renato, um monte de amigo vibrando para a gente conseguir, né, vencer os nossos objetivos aqui reencarnado. Mas a gente ainda, quando criança, teimosa, o que a criança às vezes é? Teimosa. E quando diz um não à criança, às vezes a criança pega a birra, aí faz o contrário. Então, como a gente é dessa criança ainda, então a gente começa a se comprometer. Aí o que acontece? Mas a misericórdia divina, ela é misericórdia, até o próprio nome. É o amor de Deus por nós. Então, o que acontece? Quando a gente começa a melhorar um pouquinho, um passozinho de nada, em favor do bem, é acionado nesse momento o quê? A misericórdia divina. E aí, muitas das vezes, os nossos débitos são congelados para que a gente possa continuar andando aqui reencarnado e buscar melhorar, buscar evoluir, buscar ser mais fraterno. Quantas moratórias, através da misericórdia divina, são concedidas a cada minuto aqui no plano terrestre? Quantas, meus irmãos? Né, Renato? Então, o que acontece? Quando Deus, a divindade, percebe que a criatura começou uma jornada de aperfeiçoamento, o que acontece? A espiritualidade congela um pouco os nossos débitos, concede uma moratória e espera que a ação no bem daquela criatura nossa apague aquele mal que a gente cometeu. Porque imagine se fosse assim, eu fiz uma coisa errada, vou sofrer uma coisa errada. Ia ser impagável. Pega a nossa ficha de reencarnação, lá a quantidade de débito ia ser impagável. Então, a misericórdia divina, ela atua sobre a nossa melhora em comportamento e pensamento. É tanto que Humberto de Campos traz uma historinha, que eu não me recordo na íntegra, e nem um livro, mas que um cidadão, um irmão, vinha para perder o braço e perdeu apenas um dedo. Por quê? Porque ele melhorou, ele teve atuação no bem. Então, aquela prova que ele tinha, aquele gênero da prova que ele tinha escolhido perder o braço, não precisou, porque por sua atitude no bem, ele foi concedido o que é ele. Ele acionou, o dispositivo da misericórdia. Então, quando ele aciona esse dispositivo, se eu vou perder um braço, perco apenas um dedo. Porque Deus é amor. Deus não quer ver nenhum filho sofrendo. Aquela questão de Deus, Deus mandou para mim. Deus não manda problema para ninguém. Não manda. Não manda sofrimento para ninguém. Deus é amor. Você acha que uma mãe, pronto, vamos pensar numa mãe e num pai. Somos imperfeitos. Vai querer enviar problema, dor para um filho? Jamais. Ao contrário. Você vai lá na penitenciária. Eu estava ouvindo o que foi falando ontem. Disse que o que mais, Chico Xavier dizia que na penitenciária o que mais tem não é assassino. São mãezinhas orando pelos seus filhos. E ainda fala assim, meu filhinho se atrapalhou, foi sem querer. Imagine Deus, nosso Pai, cheio de amor, misericórdia. Jamais enviar sofrimento para a gente. Então, no livro Justiça, se eu não me engano, Justa Divina, através de Emmanuel, fala assim, a expiação é medida da lei, apenas para corações endurecidos. Olha que frase perfeita. A expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Aí, quando eu vi essa frase, comecei a refletir. E quando eu estou no processo de dor, passando pelo processo de dor, eu me pergunto, onde é que está petrificado na minha alma, onde está a petrificação na minha alma, para poder eu começar a amolecer isso em mim para melhorar. Porque a dor, ela é uma condutora de rota, ela é pedagógica. Vamos imaginar, quando eu tive uma época, estou falando muito sobre mim, e não é correto, mas uma vez eu tive uma apendicite. Começou o quê? Por uma dor horrível. Mas a dor foi para quê? Para sinalizar que o apêndice não estava bem. Então, ela quer? Ela mostra que algo está errado. Quando você tem um problema no estômago, que dor no estômago.
Quer dizer o quê? Que algo não está correto com a sua alimentação. Está sinalizando, olha, Jenny, vá ao médico se cuidar. Tem alguma coisa errada. Então, a dor, ela é pedagógica, ela é um marcador luminoso que indica para a gente que existe algo errado. Vamos imaginar a dor material. Se a gente não tivesse dor no corpo, a gente ia preservar esse corpo intacto por 24 horas? Jamais. Não ia. Vamos dar um exemplo, viu, Renato? Vou dar um exemplo aqui. Eu pego minha mão, eu não sinto dor no corpo. Aí eu pego minha mão e coloco na chapa quente, eu não estou sentindo dor. Essa mão vai ficar intacta? Não. Então a dor, ela preserva. Ela preserva. Agora, basta como a gente olha a dor. Como a gente procura aprender com a dor. Tem uma historinha que eu acho bem interessante trazer, de um cão. Um rapaz, ele foi no posto de gasolina, abastecer seu carro. Chegando lá, ele viu um cão uivando demais. E aí ele começou a se sentir incomodado. E ele pega, dá a chave pro frentista e vai numa loja de conveniência, sabe, Renato? Na loja que tem no posto de conveniência. Mas lá da loja, ele ainda continua ouvindo o uivar do cão. E ele começa a se sentir mais incomodado. E aí, quando ele retorna para poder pagar o frentista e pegar a chave do seu carro para ir embora, ele pergunta ao frentista, por que esse cão está uivando tanto? Aí o frentista respondeu bem assim, porque ele está deitado em cima de um prego. E aí o rapaz pergunta, por que ele não levanta então e sai de cima do prego? Aí o frentista respondeu, porque está doendo o suficiente para uivar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Então o que acontece? Às vezes a gente fica, ai, minha vida não dá certo. Ai, eu não consigo emprego. Ai, eu não consigo sair dessa residência. Ai, eu não consigo ter um filho. Tanto não consigo, a gente fala, mas o que a gente faz por nós mesmos? O que a gente faz para conquistar aquilo que a gente tanto deseja? No livro dos Espíritos, diz bem assim, viu, Renata? Você sabe bem, eu não lembro qual é agora, não sei qual é o número da pergunta, agora eu esqueci. Mas também não decoro, não. Sabe não, né? É difícil também saber, né, Renato? Aí tem uma pergunta que fala bem assim, que às vezes precisava a gente só ter um pouco de vontade, porque o esforço era mínimo. Então, às vezes, é só assim, ó, apenas como é que digo? Um passozinho para a gente conquistar aquilo que a gente precisa. Apenas esses passos seria o nosso esforço. Mas a gente não tem vontade e não se esforça. Então, se a gente veio... Olha a primeira pergunta que eu falei do Livro dos Espíritos, quando eu comecei hoje nosso estudo. O que é que eles dizem? A gente veio, reencarnou o quê? Para evoluir. Então, se a gente reencarna para evoluir, o esforço de quem é? Nosso, né? Então, qual sentido seria se todo mundo me ajudasse a caminhar, se eu não me esforçasse? Não teria sentido. Eu não iria aprender, né? Então, o que acontece? Voltando a lembrar, nós temos um anjo da guarda, amigos espirituais, no plano espiritual, vibrando lá por a gente. Chega, Jeane, você consegue. Amigos que reencarnaram e que a gente reencontra, às vezes, na casa espírita. Aí fala, gente, eu gosto tanto dessa menina, não sei porque eu tenho afinidade com ela. E aí começa a lhe dar possibilidades para você crescer em algum momento da sua vida. Mas tudo isso só acontece se você der o primeiro passo. Se você não se esforçar, você não vai conseguir acionar nenhuma dessas pessoas que estão aí, desses espíritos, esses amigos reencarnados. Por quê? Porque senão a gente não consegue evoluir. Não teria sentido a reencarnação. Então, às vezes, a gente faz uma leitura, sabe, Renato? De Jesus insensível. Fala, para mim dá tudo errado. Mas não. Deus é amor. O Filho, ele veio aqui, reencarnou, baixou sua vibração para reencarnar no plano terrestre, para nos ensinar, através da prática, não só das palavras, como amar, como crescer, como evoluir, como ser feliz. E o que acontece com a gente? A gente se atrapalha tudo. Porque a gente não quer se esforçar. A gente, às vezes, não quer ter vontade de trabalhar o perdão, não quer ter vontade de olhar para o outro e dizer assim, poxa, eu tenho que sair hoje domingo, ir lá para a casa espírita, dar uma palestra, então, dividir meu alimento. Ah, não quero não. Porque a gente trabalha o quê? O egoísmo ainda muito na gente. Alimenta muito o egoísmo.
Então, é necessário que a gente desperte, porque ele vai perguntar, já doeu bastante, o suficiente para você fazer algo por você mesmo? Porque se eu não fizer algo por mim, eu não posso acionar todas as pessoas que vieram com o propósito e o objetivo de me auxiliar. Então, a ação do Cristo, ela é muito mais profunda do que tirar a dor. Porque se ele tirar a dor, ele vai tirar os sinais que nos mostram que há algo errado. Lembra que eu falei? Tive uma dor no apêndice. Se não tivesse a dor, como eu sabia que não estava legal? Então, se ele tirar a dor, ele vai tirar os sinais que nos mostram que há algo errado. Então, a ação curadora do Cristo vai muito mais além, vai nas causas onde geraram a dor em algum nível, emocional, psicológica, espiritual ou física. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a dor, a gente ameniza a dor, porque o nosso olhar está um olhar de um aprendiz, de um aluno que quer aprender e passar de ano para outro estágio da vida. Então, depende muito da gente. E tem uma orientação muito importante do capítulo 20 da Boa Nova, que é meu livro de carteirinha. Eu sempre digo, eu sempre falo, é meu livro de cabeceira, é a Boa Nova. Onde Jesus, conversando com Maria de Magdala, no seu diálogo, ele teve um momento que ele fala assim, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Olha como ele dá a direção da rota para ela. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho. Ele não falou para ela, olha, o caminho é curtinho, não. Longo é o caminho. Difícil a jornada. Ele não falou, Maria, é fácil a jornada, não. Difícil a jornada. Estreita a porta. Estreita a porta. Mas ele dá a receita. Mas a fé remove os obstáculos. A fé remove os obstáculos. Ela complementa. Nada temas. É preciso crer somente. Será que a gente realmente tem a fé necessária para vencer as situações oferecidas pela vida, solicitada por nós antes de reencarnar? Será que a gente tem esse olhar de aluno, de que quer aprender, de que quer passar de estágio? Então, como é necessário, a gente, na nossa residência, a gente tem um coração bondoso, mas na rua a gente é um Hitler. No trabalho a gente é um Hitler. Ou vice-versa. Às vezes, na rua, eu vou lá para o centro espírita, abraço um, beijo o outro, que agora ninguém pode beijar nem abraçar ninguém, mas antigamente era beijo, abraço, mas em casa eu era uma tirana. Então, é necessário a gente começar a desenvolver o autoconhecimento, se perceber quais são as minhas atitudes, quais são os meus pensamentos, em que posição eu me encontro, e aí buscar o equilíbrio. A chave, o segredo é o equilíbrio. A gente buscar o equilíbrio. Tem uma historinha que eu vou falar rapidinho. Já está na hora de acabar, Renato? Eu estou empolgada. 10 minutos. 10 minutos. Pronto, ótimo. Haroldo contou uma historinha. Eu assisti uma vez uma palestra dele, achei bem interessante, lembrei agora, para trazer para a gente relembrar, né? Então, diz que ele conheceu um homem muito religioso e foi procurar ele onde ele trabalha, né? Como ele é juiz, foi lá no fórum, lá onde ele trabalha, não sei bem, mas foi procurar. E disse que essa pessoa chegou dizendo que era muito religioso e que trazia uma mágoa muito grande de alguém. E ele queria fazer justiça, porque ele se sentia injustiçado. Mas ele não queria fazer com as próprias mãos. Foi pedir lá a justiça a Haroldo que fizesse por ele a justiça. Que ele queria se vingar. Repare como o homem foi astuto. E aí Haroldo disse que observando ele, ouviu toda a narrativa dele. Aí falou assim, vou lhe dar uma orientação a ele. O senhor pode me orientar? Ele, posso sim. Vou lhe dar uma orientação. O senhor faça o seguinte, faça uma prece ao dormir e peça uma audiência com Jesus. Durante o sono, ele vai vir ao seu encontro.
E quando ele chegar, você vai olhar nos olhos dele. Ainda frisa, ó, olhe bem nos olhos de Jesus. E segurando na mão dele, você vai dizer: Mestre, o Senhor que perdoou os inimigos na cruz, que jamais levantou a mão para ferir ninguém, atenda ao meu pedido, eu quero vingança. Mas você fala isso olhando nos olhos de Jesus. E diz que ele começou a chorar. Então a gente às vezes fala as coisas, não percebe o que a gente quer, o que a gente está falando, as nossas intenções. Então é necessário, voltando a lembrar, buscar o autoconhecimento. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, diz assim, que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela, porque é como está a nossa alma. E tem vale ressaltar aqui, lembrar, uma historinha que está em Mateus, se não me engano, capítulo 5, versículo 41, que é a segunda milha. Diz assim, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, anda duas. Talvez tenha alguém ao seu lado que esteja em uma árdua caminhada com essa criatura, você, contando os dias para se livrar dessa pessoa. Mas você não queira, anda mais uma milha com ela, vai mais outra. Talvez dê seu dobro, dê seu dobro. Porque talvez é nessa segunda milha que aquele seu inimigo tenha a chance de te conhecer melhor. Vamos entender um pouquinho? Essa segunda milha oferece a gente o processo de amadurecimento, que a gente amadurece as experiências, começa a perceber, entender melhor o mecanismo da vida. Essa segunda milha oferece que o outro também conviva com você e perceba quem você é realmente. O que acontece? Às vezes a gente bate muita fotografia, mas fotografias mentais. Um exemplo. Vou colocar Renato como exemplo. Renato, vou usar você como exemplo, viu? Licença, viu? Vamos dizer que eu conheci Renato no passado, né? E em algum momento eu fiz um mal a Renato. Falei mal de Renato, alguma coisa que machucou Renato. A Renata bateu uma fotografia, pá, mental. Olha, Jeane é daquela forma. Passa vários anos, mas a fotografia a gente bateu na nossa mente e ficou lá congelada sobre aquela pessoa. Passa alguns anos, Renato não era espírita, mas começou a ter vontade de conhecer a doutrina espírita. Um amigo convidou Renato, ele foi a um centro espírita. E lá quem é a palestrante, quem está dando lá as orientações? Jeane. Aí ele fala, olha, aquela moça que há muitos anos atrás, que era minha colega, fez isso comigo, agora quer dar uma de santa. Por quê? Porque bateu a fotografia. Só que a gente esquece que essa segunda milha, que é o tempo, favorece o quê? A gente, às vezes, a conhecer o Cristo, a querer conhecer muito mais o Evangelho, a se esforçar, a dominar suas más inclinações. Não é ficar santo, mas é procurar melhorar. Então, você está dando uma oportunidade a você mesmo. Só que o outro não conheceu ainda isso. E aí, quando bater uma foto, as pessoas melhoram, as pessoas crescem, as pessoas amadurecem. Quando aproveita a oportunidade. Porque todos os dias, Deus nos oferece oportunidade para crescer. Tem uns 5 minutos ainda, Renato? Tem uns 5 minutos ainda, Renato? Tem 5 minutos? Não? 4? Então, eu vou finalizar com a mensagem já, para não passar do tempo, tá bom? Às vezes eu me empolgo falando, viu? Bem, vamos refletir agora, finalizar. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, mas vamos finalizar com a mensagem do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, que nos fala o seguinte, nos orienta dessa forma. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que passa na mente passa no corpo. Você não é apenas o que come, mas também você é o que pensa. Basta constatar
como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas tão desagradáveis, não é? O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Então, selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que vai levar à sua boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. Isso quer dizer que o corpo aprovou seu modo de pensar. Então, meus irmãos, vamos procurar sempre naquilo que a gente deseja que aconteça em nosso caminho. Se a gente quiser se curar, vamos pensar na saúde e não na enfermidade. Vamos falar mais de forma positiva, pensar mais de forma positiva. Um bom olhar é capaz de trazer luz ao corpo. Significa um olhar de positividade, de fé, de esperança, de alegria e de confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada de coração pela oportunidade de aprender. Que quem primeiro aprende é a gente, que nos força a estudar. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Thelma. Que Deus abençoe. Muita paz e muita saúde. A gente sempre diz que quando a gente vai dar uma palestra, a gente aprende mais do que quem ouve, né? Porque a gente estuda tanto para não passar vergonha que a gente acaba aprendendo muito. Então, já que você aprendeu tanto, que tal nos brindar com a prece final? Chega, me engasguei. Não aprendi muito, não. Estamos aprendendo, mas não muito ainda. Obrigada. Eu faço sim, Renato. Vamos. Obrigada, Renato. Vamos cada um buscar uma posição que se sinta confortável, que você consiga se conectar com o nosso Deus, nosso Pai maior, no nosso íntimo da nossa alma, e agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com amigos, pessoas queridas, que nos auxiliam na nossa caminhada. Os nossos também desafetos, também que nos auxiliam também em nossa caminhada. Vamos agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui, podendo falar, podendo ouvir, podendo aprender. Esse momento sublime de amor, onde a espiritualidade maior está trabalhando com cada um de nós, porque nesse momento os nossos pensamentos se faz mais positivo. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas sempre. E acolha esses irmãos que estão hoje na escuridão, sem esperança, sem fé. Que a luz curadora do Cristo possa tocar a cada irmão deste. Muito obrigada mais uma vez a Leese, na pessoa de Thelma, e a Renato pela condução. Deus nos abençoe. Pessoal, é o seguinte, quem chegou atrasado, quem não assistiu, ou quem quer assistir de novo, dentro de no máximo 5 minutos depois do término, nós estaremos no próprio canal da Leese, na IGTV. E IGTV do Instagram. E aí vai demorar um pouco mais, nós vamos colocar também no canal da Leese Aracaju, no YouTube. É uma alegria sempre receber convidados na Leese. E hoje foi a alegria triplicada, porque Jeane é a pessoa que mora em nossos corações sem pedir licença. Então, agradeço a todos, que Deus proteja a todos, que Deus dê uma boa noite e que nós possamos orar sempre para que o mundo seja melhor. Não é só passar essas doenças, essas coisas. É que o mundo seja sempre melhor. Porque se o mundo for melhor, e se nós formos melhores, o mundo vai melhorar. E o mundo melhorando vai ser melhor para todos nós. Cresceremos muito mais rápido. Boa noite e que vocês já devem saber que toda segunda ou toda primeiro e todo terceiro sábado do mês nós teremos a nossa palestrazinha aqui ao vivo.
E se Jeane quiser dizer mais alguma coisa, está às suas ordens. Só agradecer. E você me emocionou demais, viu? Obrigado, Renata. Obrigada, Thelma. Obrigada, Jeane. Prazer receber a Lese e nós agradecemos muito, viu? Thelma, você é uma querida, você sabe disso, né? Obrigada, viu? Ah, Vocês me idem. emocionaram. Tá certo. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Renatinho.